Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 27 de setembro. Na liturgia da Igreja Católica, nós celebramos a 26ª semana do tempo comum. 26º domingo do tempo comum. A memória de São Vicente de Paulo cai por terra, porque o domingo é mais importante, exceto nas paróquias ou dioceses onde o padroeiro principal é São Vicente, que hoje é celebrado como solenidade. O texto do Santo Evangelho desse domingo é de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, esse texto de hoje, a parábola dos 2 filhos, está junto de uma tríade de parábolas. Nestes versículos 28 a 32, temos a parábola dos 2 filhos. Ainda no capítulo 21, versículos 33 a 46, temos a parábola dos vinhateiros homicidas. E no capítulo 22, versículos de 1 a 14, temos a parábola do banquete da festa do casamento do filho do rei e, ao mesmo tempo, a parábola do traje da veste. Isto é, estas parábolas todas estão num contexto de controvérsias, de embate de Jesus com o Sinédrio. O Sinédrio é o grande conselho da nação judia. Ele tinha mais ou menos 70 membros, 70, 72, e era composto de sumos sacerdotes, geralmente do partido dos saduceus. A classe sacerdotal quase toda era do partido dos saduceus. Depois, escribas, isto é, mestres da lei, doutores da lei, quase todos eram do partido dos fariseus. Então, os sacerdotes quase todos eram do partido dos saduceus, os escribas, doutores da lei, quase todos eram do partido dos fariseus. E no Sinédrio também havia anciãos do povo, eram leigos, geralmente ricos proprietários de terra, alguns até banqueiros,
que também faziam parte do grande conselho da nação do Sinédrio. Muitos anciãos também eram do partido dos saduceus. Pois bem, aí estão as lideranças principais de Israel. E acontece, nestes próximos versículos e capítulos, um embate grande de Jesus com o Sinédrio. A controvérsia é exatamente por isso. As principais lideranças de Israel, deveriam reconhecê-lo como Messias, deveriam aceitá-lo por primeiro, mas não o fizeram. Essa rejeição acontece sobretudo depois do ano 70, quando o Templo de Jerusalém é destruído e a religião judaica se reorganiza, desta vez praticamente somente com o partido dos fariseus. E aqui há um grande embate entre as comunidades cristãs vinculadas ao apóstolo Mateus, que são comunidades provindas do judaísmo, e o judaísmo propriamente dito, que está se reorganizando depois do ano 70. Há uma série de controvérsias posteriormente, primeiro sobre o tributo de César, no capítulo 22, de 15 a 21. É uma controvérsia com os fariseus. Há uma controvérsia sobre a ressurreição dos mortos com os saduceus. Há uma controvérsia sobre o primeiro mandamento. Há uma controvérsia sobre a identidade do Messias como filho de Davi. E, finalmente, no capítulo 23, há uma longa sessão de ais. Jesus faz invectivas ou ameaças ais exatamente contra o Sinédrio, contra as principais lideranças de Israel que não quiseram acolhê-lo como Messias. E o capítulo 23 termina com o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, tu que matas os profetas, quantas vezes eu quis te recolher, assim como uma galinha faz com os seus pintinhos. Jesus faz um profundo lamento choroso sobre a postura de Jerusalém, isto é, sobre a postura dos líderes de Israel. É disso, inclusive, que vão tratar os próximos 5 domingos da liturgia. Isto é, as autoridades religiosas dizem sim, mas de fato elas não cumprem o que dizem. Há uma oposição entre a palavra dada e a atitude propriamente dita. O texto de hoje é muito belo e simples. Tem 2 partes muito bem arrumadas. Se vocês quiserem, até 3 partes. Primeiro, a parábola propriamente dita, nos versículos 28 a 30. Ali Jesus conta a parábola dos 2 filhos. O pai pede ao primeiro para ir trabalhar na vinha. Ele diz que não vai, mas termina indo. O pai pede ao segundo. Ele diz que vai, apresenta-se como filho bom e obediente, mas de fato não foi. É a parábola dos 2 filhos e a vinha, que já sabemos é imagem de Israel, é imagem do trabalho apostólico, é imagem do trabalho missionário, é imagem da própria igreja cristã nascente. No versículo 31, Jesus faz aquilo que é uma estratégia retórica muito interessante. Jesus provoca o julgamento dos seus ouvintes. Isso, por exemplo, é o que Natã fez com Davi, quando ele contou a historinha da ovelha. Muitas vezes se conta uma história, uma parábola, e se pede o parecer dos ouvintes. Na verdade, nesse parecer dos ouvintes, nesse julgamento dos ouvintes, aí já está o seu próprio julgamento, a sua própria condenação. Finalmente,
no final do texto, finalzinho do versículo 31 e o versículo 32, Jesus faz a aplicação do próprio julgamento do Sinédrio contra ele mesmo, isto é, contra os seus ouvintes, contra os seus interlocutores. E esse julgamento de Jesus e digamos assim, a aplicação desse julgamento aos interlocutores se faz, sobretudo, por meio da imagem de João Batista. Os judeus são os primeiros herdeiros da promessa. No entanto, eles não quiseram acolher Jesus como Messias. O que está em jogo é exatamente a rejeição de Israel a Jesus Messias. Como hoje também, muitos são indiferentes, muitos são afastados e até, infelizmente, muitos são fingidos. Eu gostaria, sobretudo, de focar nessa última parte, nesse último aspecto, o fingimento, a mentira. Há pessoas que têm uma fraqueza de caráter e se especializam em ludibriar, em fingir. Há inclusive alguns que nunca contam mentiras muito graves, mas passam a vida toda contando mentiras. Ludibriam, fingem, mentem, enganam. Sempre estão inventando alguma coisa vinculada à mentira. Há quantas pessoas que têm essa característica? Isso é caráter. Pessoas que roubam, pessoas que mentem, pessoas que traem, pessoas que são capazes de falso testemunho. Isso é caráter. É algo mais profundo e mais grave. Tem gente que só sabe viver a partir da mentira. Isso é caráter. A pessoa estruturou o seu caráter a partir da mentira. Alguns são indiferentes, outros se afastam, mas alguns se especializam em fingir, em fazer de conta, em ludibriar. Não tem coisa mais nojenta, mais horrenda do que o fingimento. Todos nós, é verdade, temos um grau de incoerência, mas a grande questão que está em jogo é essa palavra fingida sem a coerência na própria vida cotidiana. Pronunciamos o sim com os lábios, mas não pronunciamos o sim com a vida. O que está em jogo, de fato, é o poder da palavra. E é muito interessante que a palavra dabar é a palavra hebraica para dizer palavra, desculpando o pleonasmo. A palavra, isto é, a palavra dabar, palavra em hebraico, não significa apenas uma palavra dada. Significa também evento, significa também fato, significa também o cumprimento da palavra. A palavra é performativa, isto é, a palavra dada tem uma força em si mesma. É por isso que é tão importante ter cuidado com a palavra que nós dizemos. Antigamente se vendiam coisas com a palavra, se dava a filha em casamento com a palavra, se vendia a vaca com a palavra, se vendia a fazenda com a palavra, e tudo se cumpria. Hoje temos centenas de documentos no cartório, mas parece que a palavra não vale nada. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. O poder da palavra, isto é, a coerência entre o dizer e o agir. Isso significa caminhar com honradez de consciência. É exatamente isso também que diz o profeta Ezequiel na primeira leitura. Ezequiel 18. Ora, a vossa conduta não é correta. O justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. Mas o ímpio, que é cabra safado, mas ele se arrepende. Ele se arrepende de praticar o mal e por isso vive. O que está em jogo na liturgia de hoje é também o arrependimento. Aquele filho disse que não ia trabalhar na roça, mas foi. Ele se arrependeu. Não é
desmérito nenhum se arrepender, pelo contrário, arrepender-se, mudar a vida, isto é, dar uma nova direção para a existência, aquilo que em hebraico significa shuv, isto é, você está caminhando nessa direção, num determinado momento você decide dar a volta e mudar a direção da sua vida, shuv. O ímpio, cabra ruim, cabra safado, pecador, mas ele se arrepende. Ele diz que não vai, mas se arrependeu e foi. Ele se arrepende do mal, por isso ele vive, assim diz o profeta Ezequiel na primeira leitura. E São Paulo, na carta aos Filipenses, nos ajuda a compreender o que é uma comunidade que vive na força do Espírito. É aquela que tem os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E quais são os sentimentos de Cristo Jesus? A coerência de vida, a fidelidade, a capacidade de ir até o fim e doar a vida na cruz. No dia de hoje vamos rezar sobretudo pelo poder da nossa palavra, que a palavra dada seja também ação, palavra dada e coerência de vida. E ao mesmo tempo sejamos capazes de nos arrepender de nossas rebeldias e retornar ao caminho do Senhor. Um abraço a você, um excelente domingo, Deus o abençoe e proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.